fazendo. Nós estamos aí, algumas pessoas adquiriram esse livro, e nós temos alguns, muitos aí têm acompanhado, capítulo após capítulo, o assunto que é referente exatamente ao Espírito Santo de Deus. Esse livro é o Espírito Santo, não é isso? Querer que está com o livro aí? O Espírito Santo. E Deus nos direcionou, e em todas as igrejas ligadas aí, os núcleos, a sede, os núcleos, Magé, enfim, todas as igrejas, os pastores estão ministrando nessas 3 semanas sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu me empolgo quando falar do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo como eu já disse aqui, é o nosso amigo, né? É a pessoa em que nós podemos realmente confiar e, de fato, transformou e mudou, pelo menos, a minha história e a minha vida. E a vida de muitas pessoas aqui. Quantos foram mudados pelo Espírito Santo, né? E é muito bom falar de alguém que você gosta, não é? Você fala, você enche a boca, poxa, quando você se orgulha, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, ou de um amigo, alguém que fez alguma coisa, você gosta de falar sobre ele, você gosta de tecer elogios, isso é muito legal, é bacana, e é prazeroso. Eu tenho muito prazer de falar do Espírito Santo de Deus, que tem sido meu amigo e que desde que eu tive uma revelação acerca dele, e eu quero até comentar sobre essa revelação, sobre isso, desde que essa revelação, esse algo especial aconteceu em relação ao Espírito Santo, a minha vida se transformou. Eu nunca mais tive medo de, por exemplo, cair, de enfraquecer, de abandonar a fé. Eu nunca mais tive problemas de crises, no sentido da pessoa me ver caída, prostrada, ou trocar o Evangelho, Deus, pelo mundo. É como me tornei, é como a palavra de Deus diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eu me sinto hoje como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não que eu seja por mim mesmo, mas porque eu entendi o que o Espírito Santo de Deus quer na minha vida, e passei a dar conta disso e a prestar conta da minha vida. E não somente, e é o tema da mensagem, a viver a ação do Espírito Santo, mas ser instrumento nas mãos dele. Então, assim, o Espírito Santo, ele não quer estar só sobre nós, ele não quer só nos guiar, assim, guiar na nossa vida, mostrar ali o caminho, mas ele quer agir, ele quer fazer algo dentro do nosso coração, ele quer tomar a direção. Ontem eu estava orando aqui, logo pela manhã, na abertura do jejum, no horário entre as 7 e as 8 horas da manhã, eu e a minha esposa, e eu abri ali aquelas folhas de escrever ali, as pessoas tinham a oportunidade de escrever o que Deus falou ao coração, uma palavra profética, alguma coisa para abençoar. E aí eu abri ali e disse realmente algo que o Espírito Santo tocou no meu coração, falou profundamente, que assim, nós muitas vezes oramos, buscamos para receber aquilo que nós queremos. É verdade ou não é? Sim ou não, irmãos? Sim. Está errado isso? Não está errado. Você vai orar pelo aquilo que você não quer, né? Geralmente a gente ora pelo aquilo que nós queremos. Mas o Espírito Santo de Deus está nos guiando, nos mostrando, para a gente lutar, guerrear, e Ele quer mostrar isso, Ele quer falar isso, eu tenho certeza, é algo assim, não sei até onde Ele vai nos levar, mas Ele quer nos mostrar que nós devemos buscar aquilo que nós precisamos. A minha oração, por exemplo, nessa noite, é que Deus fale aquilo que não que você quer, mas o que você precisa ouvir. E isso é o que edifica a nossa vida. Isso é o que marca a nossa vida. Se você for para a igreja esperando, vamos lá, pautando o culto, a palavra que o pastor tem que dar, você selecionando, isso aqui é para fulano, isso aqui é para mim. Isso aqui não. Se a gente for com esse coração, com essa motivação, nós vamos deixar de receber a plenitude que o Espírito Santo quer falar conosco.
Nós precisamos estar abertos para ouvir e para agir de acordo com o que o Espírito Santo de Deus quer. Você acha que quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, logo no começo você vai ver assim, e Jesus saindo ali, foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Você acha que alguém vai com alegria, por vontade própria, por desejo próprio, para um lugar para ser tentado pelo diabo, sabendo que vai ser tentado e com vontade de ir? Só quem quer andar no risco da vida, né? Só quem quer arriscar a sua vida espiritual. Do contrário, ninguém quer ir, queridos. Não é verdade? Só que o Espírito Santo de Deus guiou Jesus para ir para o deserto. Então, minha pergunta nessa noite: você está disposto ou disposta, mulher, a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Amém ou não? Amém? Então, tenha disposição para ir, às vezes, para o deserto. Tenha disposição para passar por tempestades, para andar sobre as águas, para estar no barquinho ali pequenininho, onde a onda bate para lá e para cá. Se o Espírito Santo de Deus quer que você esteja ali, ali é o lugar onde você deve estar, mesmo que seja no meio da tempestade. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus e Ele age, você dá liberdade para Ele agir na sua vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está carimbado e não tem capiroto, não tem nada, força espiritual, não tem ninguém, inferno inteiro pode vir contra a sua vida e você não será abalado. Por isso eu digo, eu me sinto como o monte de Sião, que não se abala. Por quê? Porque eu procuro, desejo estar realmente de acordo com o que o Espírito Santo de Deus quer para a minha vida. Então eu procurei, na minha vida, fazer uma parceria com o Espírito Santo. O que é parceria? Quando você encontra alguém, né, às vezes você faz uma sociedade, às vezes você faz, né, uma aliança ali com alguém, de vocês dois irem a algum lugar para fazer alguma coisa. Então, quando a gente alinhava aqui uma parceria com alguém, seja para um trabalho, para um projeto da escola, né, ou qualquer coisa, a gente divide, separa os trabalhos, sim ou não? Não é isso? Na escola era assim, pelo menos, né? Olha, você vai, antigamente era assim, você vai para a biblioteca, pega lá, faz a pesquisa. Antigamente, sabe o que é biblioteca? Quantos adolescentes aqui sabem o que é biblioteca, né? Biblioteca é um lugar onde tem livros que você ia antigamente, a gente ia antigamente, para fazer pesquisa, né? Hoje em dia, a biblioteca se chama Google. Fala, Google. Então, hoje tem Google. Antigamente tinha biblioteca. E ali na biblioteca, você procurava fazer ali as pesquisas, tinha centenas, milhares de livros de todos os assuntos, e ali a gente pegava emprestado, então tinha as mesas lá, silêncio total, pegava, procurava ali a pessoa para ajudar, eu quero falar sobre esse assunto aqui, aí a pessoa pegava os 3, 4 livros, enchia a mesa, e você, folha para lá, folha para cá, e começava a preencher ali, né, rascunhar. Quem realmente trabalhava era assim, né? E aí você estava falando de divisão de trabalho. Uns faziam isso e o outro, né, fazia outra coisa, pesquisa de campo, ia entrevistar. Então tinha sempre ali uma divisão de trabalho. Cada um fazia alguma coisa por um benefício só, por um alvo só. Então, o que o Espírito Santo de Deus quer conosco é fazer uma parceria com a gente. Sabe por quê? Embora a gente fale assim, o Espírito Santo ele quer tomar conta de você, ele quer guiar, ele quer fazer, ele quer dirigir a sua vida. Isso é verdade. Mas tem algo que ele não vai fazer, tomar decisões por você. O Espírito Santo não toma decisões que você tem que tomar. Então, aí é que está a parceria que eu falo. Por exemplo, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, recebe o dom de cura. Né? O dom de profetizar. Alguém já viu o Espírito Santo profetizando em algum lugar? Alguém já viu aqui? Caramba, lá o Espírito Santo orando para a pessoa. Alguém já viu isso? Ninguém.
embora seja uma pessoa, o Espírito Santo é o quê? O que o Espírito é? Invisível, porque ele é Espírito, nota 10, amém, irmãos? O Espírito Santo é Espírito. Então, você não vai ver o Espírito andando por aí, a não ser que seja dentro da pessoa, como daquele. Olhe para aquele, veja o Espírito Santo de Deus na vida dela. Amém? Então, é isso. Quando nós falamos em parceria, é isso. Ele precisa de você para agir aqui na terra, não que ele necessite, no caso, se você não fizer, ele vai usar outro. Mas é necessário que alguém diga sim, alguém aceite essa parceria. E os dons da língua, os dons de curar, dons de profetizar, enfim, etc., eles vão se manifestar aqui na terra. Mas através da minha atitude, do meu querer. De eu dizer, guia-me para onde o Senhor quiser me levar. Mas a minha parte eu vou fazer. E a parte do Espírito Santo ele vai fazer. Então o Espírito que estava sobre nós, ele passa a estar dentro de nós e agir conosco. Estava sobre nós, estava sobre mim, entrou dentro de mim e passou a agir comigo. Abra, por favor, em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nos versículos 30 até o 37. 8 versículos, 30 ao 37. 30 ao 37 são 8, não são, querido? Quantos creem, digam amém. Amém. Tem gente que acha que é 7. Lucas 10, 30 ao 37. Pastor, é 37, então são 7. Mas o 30 eu também vou ler. Tá bom? Então vamos lá. Jesus respondeu assim. Só um instantinho. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Pega a Bíblia, se não estiver do lado aí. Mas, pastor, eu já conheço até de olho fechado essa passagem aqui. Mas eu vou falar algo que é para mim, é uma revelação. É algo que não está aqui nas letras. Mas eu quero que você preste atenção nas letras para que você possa interpretar junto comigo o que Jesus estava querendo ensinar. Essa parábola é a parábola do bom semeador. Alguém falou bom samaritano. A parábola do bom samaritano, que todo mundo até as crianças ali já sabem, Viviane sabe de cor e salteado, né? Mas é algo que Jesus queria dizer, que não estava só diretamente ligado às pessoas a fazerem, mas ele estava explicando o projeto de Deus de restauração do homem. Quando você ler agora, talvez você tenha lido várias vezes, mas eu gostaria que você agora colocasse na sua cabeça algumas coisas. Quem é o bom samaritano? Seríamos nós, né? Mas, na verdade, Jesus ele estava se autoexplicando. Ele estava dizendo o que Deus projetou na vida da humanidade, na história da humanidade, nessa história do bom samaritano. E ele estava dizendo, em outras palavras, que o bom samaritano era ele. Jesus é o bom samaritano. Mas o que tem a ver, pastor, o Espírito Santo? Você não falou que ia falar do Espírito Santo? Então vamos ler. Vamos ler aqui. Versículo 30 diz, Jesus respondeu assim. Os fariseus estavam ali, né, tentando Jesus, mas Jesus estava dando algumas respostas a algumas pessoas ali, religiosas. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada.
Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou suas feridas, seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal, e levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. Para aqui no versículo 34. Então Jesus está falando sobre o projeto de Deus para a geração, para a humanidade. Como que ele estava explicando isso? A gente sabe que Deus, ele criou o mundo. Quando ele fez o mundo, ele criou o mundo para o homem, colocou o homem no mundo, plantou ali a sua semente, que é o homem, mas com a vocação da eternidade. O homem não foi feito para usufruir ou para ter o que tem hoje. Na verdade, ele foi feito para usufruir da eternidade. A intenção de Deus, o projeto de Deus, era outro inicialmente. Mas a verdade é que o homem pecou. Mas como os planos de Deus não são frustrados, e eu não quero dizer que Deus tinha um plano B, Jesus nunca e nem foi, nem nunca será plano B. Na verdade, Deus engatilhou o seu plano, projeto de restauração. E o projeto de restauração de Deus passa por Jesus Cristo, que morreu na cruz e salvou a nossa vida, e pelo envio, do Espírito Santo para cuidar de nós quando Jesus fosse morto e fosse para o Pai. Então não é só Jesus Cristo o projeto de Deus. O projeto de Deus também incluía o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o nosso ajudador, que é aquele que está conosco durante todos os dias aqui na terra, cuidando de nós e agindo conosco aqui. E esse projeto, Jesus estava explicando nas entrelinhas para aqueles religiosos, porque ele deu uma no rim daquelas pessoas, deu uma fisgada assim. Na verdade, Jesus deu um passa fora, quando ele estava dizendo assim, olha, tinha uma pessoa que estava ferida, machucada no caminho, e passaram os sacerdotes batidos. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, muitas pessoas, muitos religiosos, gente que estão longe de Deus, mas que acham que estão perto da verdade de tudo, mas estão longe, o coração está longe. Então, essas pessoas olharam e passaram pelo outro lado. Tanto o sacerdote quanto o levita passaram ali pelo caminho, indo para onde? Para a igreja, indo para a reunião, indo para qualquer lugar. Mas alguém, um bom samaritano, uma pessoa que vinha, de repente estava viajando, cruzando aquele caminho. Veja bem que aqui, se você não quer entrar nesse detalhe, mas esse homem estava na beira da estrada de Jericó, não é isso? E ali, para ir para Samaria, era um caminho geralmente de volta, de retorno. E Jesus estava dizendo que ele veio, ele retornou, e naquele caminho de volta, teve a compaixão de olhar para aquela pessoa, de olhar para a humanidade, pegar aquele homem ferido, machucado, simbolizando toda a história do homem, da humanidade, das pessoas que vivem marcadas, feridas nesse mundo, cuidou daquela pessoa, tratou aquelas feridas, pegou e colocou em cima do seu animal e levou para um lugar seguro. Amém ou não, amém? É o que está escrito aí ou não é? Pelo menos as letras assim. E eu estou te mostrando algo que Jesus estava falando e o que ele queria revelar nisso. Lindo, ele estava falando dele mesmo, ele estava falando da sua função, daquilo que ele veio fazer. Jesus veio curar as nossas feridas, sarar as nossas dores. Mas o lindo projeto maravilhoso é que não parou aí.
Ele pegou, tratou, colocou uma faixa, né? Ainda tomou um Bezentacil, aí ele fez lá mertiolate, colocou lá aquela atadura, colocou lá no animal e levou para uma pensão. Olha só, eu vou continuar aqui. Levou para um lugar, eu parei no 34, 35 agora, é isso? No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Oxa, Jesus, que coisa. Tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Quem seria esse hospedeiro bondoso, a qual o samaritano bom saiu de cena e deixou para que cuidasse, tratasse, até que ele voltasse e prestasse conta de tudo aquilo que ele, tinha feito? Quem seria esse bom hospedeiro dessa pensão? Quem? Quem que você acha que é? Quem Jesus deixou? Eu vou para o meu Pai, eu preciso ir para que desça do céu, quem? O Espírito Santo Consolador. Querido, a função do Espírito Santo é dar continuidade à obra de Jesus em nossas vidas. Por isso, nós não podemos parar na conversão. Por isso, nós não podemos parar só em ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Jesus cuida de nós, tratou, Ele restaurou, Ele nos curou. Para quê? Com um propósito. Para que você estivesse preparado para receber o Espírito Santo na sua vida. Eu faço sempre, quando eu ministro sobre o Espírito Santo, eu uso algumas figuras de linguagem. Eu gosto de usar, às vezes, os copos. Eu pego o copo e falo assim, muitas vezes a gente é como o copo quebrado, ou sujo. Está aqui um copo. Isso aqui. Vamos supor que esse copo aqui, o Daniel botou o dedo aqui, então está cheio de bactéria aqui, Alguém gostaria de beber água nesse copo aqui, que o Daniel colocou o dedão aqui dentro? Você bebe água, bebe que essa água aqui? Se eu botar água aqui, você não bebe, não? Não. Por quê? Se você botar o seu dedo, ela bebe, né? Duvida, ela não bebe. Então, por quê? Se o copo está aqui e caiu ali no chão, você não bebe nesse copo a água, porque a água que cair aqui, ela não está boa para você. E, na verdade, Deus, quando nós somos um copo sujo, Deus nem derrama água sobre nós. Primeiro, Ele limpa esse copo. E, às vezes, a gente está assim, o mundo faz isso com a gente. E aí você vem para casa, para a igreja, para o reino de Deus, para a casa do Senhor, desse jeito aqui, quebrado aqui. Se eu botar água aqui dentro, o que vai acontecer? Vai vazar. Não vai reter água aqui dentro. Por isso que Deus não derrama água em copos quebrados. Primeiro Deus cura, Deus restaura. Porque quando o Espírito Santo entra, você não retém. Você não consegue reter, porque você está quebrado. Agora Ele restaura, desamassa, de repente até pega, bota no fogo, faz outro, monta outro todinho, inteirinho. E aí quando você está inteiro, você está pronto para receber do Espírito. O bom samaritano fez a obra. O bom samaritano fez a obra em sua vida. Ele trabalhou no seu coração. Ele trabalhou dentro no seu interior, na sua alma, curou a sua ferida. Mas Ele fez isso com um propósito. Ele não fez só para você ficar, estou curado, graças a Deus, estou curado, que bom. Mas para que você recebesse algo mais. E esse algo mais se chama Espírito Santo.
E quando eu falei sobre uma revelação que mudou a minha vida, foi que quando eu abri o meu coração para ser batizado no Espírito Santo, para ser cheio no Espírito Santo, eu entendi isso. Eu entendi que eu poderia dizer que jamais abandonaria os caminhos do Senhor, sem achar que isso é presunção, sem ter medo do diabo lá do lado de fora. Não fala isso que o diabo vai te pegar ali, ele sabe e tal. Ele que ouça muito bem o que eu estou dizendo, porque assim ele vai ter que sair da minha frente. Porque eu entendi que maior é o que está em mim do que o que está lá fora no mundo. Queridos, isso veio como uma revelação dentro de mim. E eu vi pessoas que se converteram, na minha época de adolescente, que depois abandonaram o barco. Um avivamento, assim, muitas pessoas se converteram na época, na igreja metodista lá, nessa leva foi até a minha esposa, se converteu, graças a Deus, está até hoje aí no Senhor, né? Graças a Deus. Mas muitos deles, não é, mano? Se você vê, hoje estão com a chama apagada, o fogo apagou, porque não entenderam esse propósito. Foram curados, foram restaurados, mas deixaram para trás a principal coisa que vinha depois. Porque Jesus, quando ele falou, é bom que eu vá, olha só o que ele estava dizendo. É bom, querido, vocês não estão entendendo, mas eu preciso, é necessário, é bom que eu vá, porque só assim vocês vão receber o poder que vem do alto. E aquela palavra que eu prometi, talvez Jesus em outras palavras estivesse dizendo isso, que eu prometi, o que Jesus prometeu? Que sinais acompanhariam, seguiriam a todos aqueles que creem, não é isso? Jesus não falou isso? Então, Altair, para você, Deus prometeu que sinais, prodígios, milagres iriam acompanhar a sua vida. Só que para isso ele precisava ir, para que a obra se completasse. Jesus deixou na mão de outro hospedeiro, de outro dono. E hoje nós temos, não porque são donos diferentes, têm ideias diferentes, são um. Mas na verdade são figuras, pessoas, né, diferentes. E Jesus nos deixou, mas Ele deixou sobre nós o Espírito Santo. Mas não para que ficasse somente sobre nós, mas que Ele pudesse entrar em nós. Muitos têm vivido, infelizmente, a vida com o Espírito Santo sobre ela. Quer ver aqui? Romanos, abra em Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. No versículo 26, o que diz aí? Quem abriu, por favor, leia. Romanos 8, 26. Com a voz poderosa que o Espírito Santo de Deus te dá. Vamos lá. Romanos 8, 26, quem lê primeiro vai receber uma porção dobrada do Espírito de poder e fogo. Vai ser arrebatado, né, os terceiros. E aí o pessoal fica com medo. Oh, glória. De sorte que o Espírito nos auxilia, aí na sua tradução, né, em outros, tá, nos ajuda, não é isso? O que tem em outras palavras aí, essa palavra aí? Ajuda, o Espírito Santo auxilia, o que mais? Hã? Sim, mas qual é o verbo aí? Ajuda, ajuda. Então, assistir, né, também. Boa essa palavra. Mas, de qualquer forma, talvez essa palavra se aproxime mais assim, da tradução do grego, que é uma palavra grande pra caramba, né? É uma palavra que eu aprendi. Essa palavra ajudar, no sentido original, em grego, no português a gente não tem uma palavra mais muito próxima quanto ao que é realmente o sentido do grego. Porque ajudar, por exemplo, se eu pedir aqui, né, Leandro, por favor, me ajuda aqui,
nessa mesa. Aí ele vai fazer o quê? Eu quero pegar essa mesa para levar lá. Eu vou pegar aqui, ele vai pegar ali na outra ponta e nós vamos carregar. Mas eu falei assim, me ajuda, Leandro, a pegar essa mesa e colocar ali. Eu posso ter falado também para ele pegar, enquanto eu fico aqui sentado, né? Leandro, me ajuda, pega essa mesa para colocar aqui. Eu posso estar junto com ele, ou eu posso estar aqui e ele pegando sozinho. Então, aí vai, no grego, na palavra original, o sentido dessa palavra, vou até falar aqui, é sulantinambonomai. É essa a palavra. Sulantinambonomai. Parece que estou falando em língua. Sulantinambonomai, cantará. Né? Então, essa palavra significa exatamente o que eu estava falando aqui no começo da palavra, da ministração. Aquele que ajuda no sentido de carregar juntos, de andar juntos, de fazer juntos, de cooperar. Então, o Espírito coopera com as fraquezas, não, de pegar as fraquezas e levar para longe, ou de afastar, no momento de fraqueza, ele coopera, ele ajuda. Ou seja, ele te dá força para que você tome atitude. O Espírito Santo não vai te tomar de uma forma, te arrebatar, e você vai, de um passe de mágica, quando a pessoa está, fraquezas aqui, é exatamente fraquezas da carne. Todo esse capítulo 8, se você, capítulo aqui de Romanos, na verdade, o 10, o 8, o 9, vamos falar de coisas assim, em relação à carne. E essas fraquezas da carne, só tem uma coisa que pode acontecer. Você e o Espírito Santo agindo junto contra ela. E o Espírito Santo te ajuda a afastar essas fraquezas, ou você se afastar dela, porque as fraquezas são da carne. E aí o seu Espírito, junto ao Espírito Santo, vão se fortalecer sobre essas fraquezas. Então ele te ajuda a carregar junto, a andar junto. E as atitudes que você tem que tomar, você vai tomar. E o que cabe ao Espírito, ele vai fazer. Mas nunca ele vai fazer sozinho algo na sua vida enquanto você fica esperando. Até nisso, o Espírito Santo de Deus nos ensina em relação a atitudes. Mas, aí lembra até, né? Paulo falando para Timóteo. Paulo disse para Timóteo assim: reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom, ou seja, reaviva a unção, o poder do Espírito que está dentro de você. Por que reaviva, Paulo está falando? Porque ele estava adormecido. E quem deixou o Espírito adormecer, o Espírito de Timóteo, na vida de Timóteo, quem deixou adormecer? Foi o próprio Timóteo. A própria pessoa deixa o Espírito Santo adormecido dentro dela. Deixa dormir. Aí eu ouvi uma história que o pastor estava pregando naquelas ministrações, e logo um pouco assim, na segunda, terceira fila, tinha um casal, aí o marido começou a dormir na palavra, igual hoje, assim, alguma pessoa, o outro está dormindo aqui, mas não, brincadeira. Aí começou a dormir lá ali na fila, aí o pastor começou a ministrar, incomodou, aí ele falou, tem uma hora que ele parou e falou: irmã, você poderia, por favor, acordar do seu esposo, porque ele está dormindo no meio da ministração da palavra. Aí a esposa falou assim: o Senhor que fez ele dormir, o Senhor que o acorde. Se você fez o Espírito Santo adormecer, você que tem que despertar o Espírito. Por isso Paulo disse para Timóteo: reaviva, meu amigo, o Espírito Santo que está dentro de você. O dom que está adormecido dentro de você. Então nós precisamos deixar esse Espírito nos acender, nos incendiar. Está lá, mas eu quero, terminando nesse capítulo mesmo 8 aqui, eu quero falar e encerrar com outra coisa aqui interessante. Veja lá, vamos ler aqui no versículo 1, capítulo 8, né? 8, versículo 1. Diz o seguinte. Não. Estou em Lucas, meu Deus. Para com isso. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas a Cristo Jesus.
Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Agora, a partir de agora, eu quero que mais atenção ainda sua. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas para nós, que vivêssemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, ou seja, a natureza humana. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Olha a parceria. Você permite o Espírito de Deus a dominar a sua vida e ele começa a controlar a sua mente, o seu modo de pensar. Sabia que uma das batalhas travadas ou terríveis é a nossa mente, não é verdade? Às vezes você não quer pensar em algo, mas só de você estar falando isso, você já está pensando. Então é algo terrível, você quer desviar seu pensamento, mas você fica naquilo martelando na sua cabeça. Uma batalha, uma guerra terrível dentro da sua mente. Mas a Bíblia diz que se nós permitimos, o Espírito controla a nossa mente. Querido, isso é algo tremendo, isso é um presente. Isso é um presente para todo aquele desesperado, aquele que está aflito, angustiado, querendo se matar. Ah, minha vida, você está pensando um bocado de bobagem. Permita o Espírito Santo de Deus controlar a sua mente, você vai pensar em coisas boas. Você vai vivenciar coisas boas. E não para que as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Quantas pessoas a gente já viu aqui, né, e vai definhando, porque está sendo controlado pela própria mente, pela natureza humana, que tende para o pecado, que gosta das coisas ruins desse mundo, das ofertas desse mundo. Agora, mas aqueles, né, as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e a paz. Meu Deus, paz é algo tremendo, né? Paz no teu coração é algo que todo mundo sonha. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, coisa terrível, pois não obedecem às leis ou à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, e eu digo para vocês, né, não vivem como manda a natureza humana, igreja de São Pedro, mas como Espírito de Deus, como Ele quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, por causa do pecado original de Adão, aí a morte foi decretada. Lembra que eu falei, o homem não foi feito para morrer, mas para viver eternamente. Mas o pecado entrou e na história do homem vai haver uma interrupção. Então, por conta do pecado lá de trás, todos vão morrer um dia. Todos. Mas aqui Paulo está dizendo, que eu até me perdi aqui onde eu estava lendo, né? Qual o versículo que eu parei aqui? 10, eu vou ler de novo então o 10. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Por isso que às vezes as pessoas, quem quer aceitar Jesus, antes de nós aceitarmos Jesus, o Senhor nos aceita. Ele nos aceita. Nós fomos aceitos por Deus.
se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus viverão, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Guiados aqui, a palavra é ágo. Em grego, significa tomar na mão, assim, andar segurando nas mãos, assumir o controle, como nós falamos aqui. Quando você permite o Espírito Santo assumir o controle da sua mente. Então, se você permitiu que o Espírito Santo de Deus assume o controle da sua mente, né, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E para encerrar esse pedaço, parte aqui, nós somos filhos, somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Quantos fazem questão, né, de fazer parte da glória de Deus? Digam amém. Vivam no Espírito. Deixe o Espírito controlar a sua vida. Aproveite esse momento de jejum, de oração. 21 dias, passamos já uma semana, glória a Deus. Temos mais 14 dias pela frente. Leve a sério isso, querido. Não faça greve de fome, não faça dieta. Não aproveite esse momento para qualquer outra coisa, senão para focar a sua mente no Senhor. Para colocar o Espírito Santo de Deus sob controle da sua vida. Sabe, eu estou sendo impulsionado, né? Há algo dentro de mim, e eu vou declarar algo aqui sobre vocês. Se isso acontecer, interessante que toda promessa tem o se, né? Se você reparar bem na Bíblia, e eu sinto realmente dizer, se isso acontecer na sua vida, se você permitir que o Espírito controle a sua vida, a sua mente nesses dias, muitos que estão aqui verão milagres que jamais viram na sua vida. Deus vai mandar sinais, milagres, de uma forma assim, talvez que você esteja clamando nesses dias, nos últimos tempos, e que você não via a porta, não via nada, mas Deus está criando caminho onde não existe. Eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer fazer isso, Ele está ansioso, desejoso de fazer isso. Mas Ele também está desejoso, ansioso, no sentido de querer ver muito que o seu coração está sendo doado, entregue nas mãos dEle. Quando nós rejeitamos qualquer coisa da palavra de Deus, da ação de oração, das leituras, de tudo, do tempo de qualidade, comunhão com o Senhor, né, de vir à casa do Senhor, de ir fazer a obra de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Porque o Deus que fez todas as coisas foi o Deus que fez a sua obra, que fez o reino. Ele criou o seu próprio reino. E quando nós rejeitamos o reino, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E a Bíblia diz em Romanos que aí o Espírito Santo, quando não está sob controle, nós estamos sob controle das vontades da carne. Aí não fazemos mais parte daquilo que podemos chamar de filhos de Deus, de usufruir dos privilégios do Senhor.
Mas eu declaro sobre essa igreja, essa verdade não vai prevalecer. O que vai prevalecer é o poder do Espírito sobre nós. E a unção do Espírito sobre nós. Que pena, meu coração, fica muito apertado por não ver pessoas que, não estão aqui hoje, por motivos, muitas pessoas viajaram, outras passaram o dia com a mãe, é um dia especial, realmente, mas eu sinto muito, realmente, dessa verdade, não poder chegar a algumas pessoas hoje ainda, pode durante a semana ouvir aí no site essa ministração. E eu quero encerrar, queridos, continuando aqui nesse mesmo capítulo, capítulo 8, versículo 18, 19. Diz o seguinte: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo algum, com a glória que nos será revelada no futuro. Quantos creem nessa palavra profética? Queridos, se tem uma palavra para esses dias de jejum, eu quero cravar esta. Se pudesse até imprimir esse versículo bem grande, pudéssemos colocar aqui, esses 2 versículos, porque eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele tem algo para fazer no nosso meio, sei que esse jejum vai mover os céus e muitas coisas. No começo, quando a gente falava de jejum, eu até citei, Marta fez a citação aqui, que eu fiquei espantado, quando falou jejum de 21 dias, lá no Tadel Regional, e muitos, glória a Deus, tal. Eu fiquei assim, meu coração apertado, porque eu sei que jejum não é algo muito fácil. Para mim, pelo menos, meu entendimento, jejum é quebrantamento, humilhação, mas a gente sabe que nós somos vencedores, nós sabemos que, não humilhação no sentido de você ficar arrasado, Nós somos vencedores em Cristo, mas a gente sabe que nós lutamos. E muitas coisas vêm para a luz no jejum. Amém? Quantos têm visto algumas coisas assim que estavam meio, começaram a aparecer, pipocar no jejum? Quem aqui? Algumas pessoas, eu sei que, talvez ainda não, mas pode ser que ainda aconteça, mas eu estou preparando. E a mim, eu tenho tido um encontro comigo mesmo. Eu tenho confrontado coisas que eu achei que eu tivesse, mas estavam adormecidas, mas eu achei que tivessem mortas. Eu preciso matar algumas coisas na minha vida, Mas é bom, porque o Espírito Santo está mostrando, está falando. Por isso eu quero dizer, esses versículos aqui são os versículos para a igreja, Comunidade Evangélica Cristã, no núcleo aqui de São Pedro da Aldeia. Eu vou ler de novo. Tem outra versão mais clássica, eu gosto de ler nessa versão mais tradicional. Presta aqui, pastor Marta. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem é o revelador? É o Espírito Santo de Deus, amém? Ele que revela. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Diga amém. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Fique de pé agora, em nome de Jesus. Fique de pé, você que é filho de Deus. Nascido do Espírito, como Jesus disse, que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quantos espirituais tem aqui? Diga glória a Deus. Nós somos seres espiritualizados no Senhor, porque recebemos o Espírito de Deus. E agora, o Espírito de Deus não está somente sobre nossas vidas. Aliás, se você quiser botar o título aí, é o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, tá bom? Esse é o tema da mensagem, que sempre me pergunta. Então agora o Espírito Santo de Deus está em nós e Ele quer agir através de nós.
E é você, querido, você é a ferramenta, você é o instrumento nas mãos do Espírito Santo. E essa introdução, porque no próximo domingo você vai ouvir falar sobre o Espírito Santo também, mas sobre outro assunto relacionado também ao Espírito Santo. Mas eu precisava falar sobre isso, sobre o que o Espírito Santo de Deus quer de você, qual é a expectativa dele, o que ele realmente almeja na sua vida, e o que ele tem, né, eu imagino, né, no seu interior, dentro dele, no seu desejo, porque o Espírito Santo tem desejo. Sabia disso? O Espírito Santo tem emoção. Que isso, pastor? Tem. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala isso. Não, o Espírito Santo de Deus fala isso porque ele se entristece. Então, tem sentimento, tem todas essas emoções, esses sentimentos que nós temos. E agora, se você quer alegrar o Espírito Santo de Deus, se você quer trazer essa alegria a Ele, que é o seu, não, na verdade, seu parceiro, e é seu amigo, é seu guia. Talvez você tenha espantado aí, nós vamos orar. Algumas pessoas dos irmãos lá de Cabo Frio vão orar no morro, que antigamente chamava Morro da Guia, né? Que é o nome tradicional. Mas nós mudamos para o Morro do Guia, porque o nosso guia é o Espírito Santo. Guia para o mundo lá é a senhora da guia, né? A senhora deles da guia. E para a gente o morro é o Morro do Guia, porque é lá que eles vão buscar esse guia que é o Espírito Santo de Deus. E nós cremos que Ele é o nosso guia, é o nosso amigo. E se você crê comigo, queridos, eu quero orar com você. Feche os seus olhos.